depois eu acrescento, eu esqueci de falar umas coisas e depois eu acrescento no texto. Uma coisa super importante do final da missa, que é o seguinte, é a ação de graças, porque não dá tempo de fazer ação de graças assim só quando o padre acaba de fazer, o padre ou o diácono, né, acabam de fazer a purificação, aí ele faz uma última oração e aí vem os avisos. Não é muito pouco tempo para fazer ação de graças, porque Jesus ele fica de 15 a 20 minutos com a gente. Até as substâncias, ele só desaparece quando as substâncias é, desaparecem, né? E aí, todos os santos são unânimes em falar que a hora é essa, entendeu? Porque ele tem tempo de ficar ali com a gente e a hora é dele justamente mudar as coisas, sabe? Porque ele precisa de um tempo, né? Interessante isso de Jesus, né? Ele podia fazer as coisas de outro jeito, né? Assim, tudo estala o dedo, já entrei, já como gosto, está tudo bem, isso já está ótimo. Ele conta sempre com a nossa participação das coisas, né? Tem que ter o nosso lado, ou seja, o nosso esforço, né? Assim como a gente tem a preparação para a Santa Missa, a gente tem a ação de graças. Então, os santos todos falam que é a hora que a gente tem que ficar ali quietinho e rezando e em silêncio ali com Jesus. E, em geral, não dá para fazer isso, né? Porque é uma hora muito conturbada do final da missa. Mas a gente tem como fazer de uma maneira assim. Eu vou falar como que eu faço. Eu fico lá quietinha, eu não canto parabéns, nem bato palma, nem coisa nenhuma. Aliás, muita gente faz isso, não sou só eu, porque muitos padres ensinam para fazer assim. E aí, assim, lembra, Jesus na cruz, ele tinha é, era uma turba de gente assim ao lado dele gritando, né? Então, eu me coloco de novo ali no Calvário e falo, Senhor, agora eu estou aqui com aquela turba do seu lado, né? Aquela confusão de gente que levanta, que vai embora, que fala, que não sei o que, para eu ficar ali quieta com ele, né? Então, assim, para a gente não deixar escapar esse tempo que é super precioso. A outra coisa que é super importante é que depois vocês também passem para as pessoas essas informações, porque são coisas assim que não se ensina mais. Tipo assim, ninguém fala para você assim, olha, o ofertório é a hora que você exerce seu sacerdócio comum. Olha, na hora que o padre está fazendo. Porque a gente não estudou a missa, você percebe? A gente vai estudar a missa ainda, parte por parte. O que acontece ali, com detalhes, né? Mas a gente estudou só o nosso sacerdócio comum. Por que eu quis mostrar para vocês um pouco aqueles gráficos do começo? Eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vocês estão seguindo o meu pensamento, eu preciso que vocês me falem isso e me deem esses retornos, porque senão eu não vou estar me comunicando corretamente com vocês. Porque assim, eu queria mostrar para vocês que a gente está com a natureza corrompida, mas que Deus deu uma solução incrível para a gente e que nós já fomos feitos para sofrer. A gente já foi feito para isso. O problema é que a gente também vive num momento do mundo onde não se fala mais disso, não se fala mais da cruz. Só que a nossa vida é assim, é uma cruz. Todos os dias nós temos contradições. Todos os dias alguma coisa vai acontecer para nos crucificar. Podem ser cruzes microscópicas, podem ser cruzes imensas, mas haverão cruzes. A cruz da Vanessa, por exemplo, que é uma jovem que acabou de fazer a faculdade dela e tal, é uma coisa. A cruz da Taja, que tem filhos, é outra. A cruz da Jaque, né, enfim, é outra. A minha cruz é outra, do Carlos é outra, mas todos nós temos. Todos nós temos. E é justamente nessa contradição que a gente vai sendo burilado por Jesus, sabe? É como uma pedra que ele vai ali, ó. Tá. Então, essas coisas a gente ainda vai estudar como que é isso
mortificação, penitência, todas essas coisas a gente vai estudar, porque é justamente o pós-missa, ou seja, agora eu vou viver a minha missa em casa, no trabalho, com meu marido, com meus filhos, com o namorado, no caso da Vanessa, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. Mas a gente foi feito para isso. Então, assim, não existe como negar a cruz, não existe como fugir disso, porque é o caminho da nossa salvação e da nossa santificação. Então, se a gente sair fora disso, a gente não se salva. E, na verdade, salvação e santificação deveriam estar juntos, né? Sinônimos. Porque as pessoas às vezes pensam que salvação é uma coisa e santificação é outra. E não é, é a mesma coisa. Eu estou me salvando e me santificando todo santo dia eu me converto mais um pouco, todo santo dia meu homem velho morre mais um pouco, todo santo dia, né, eu estou me esforçando, todo santo dia, junto com Jesus. Então, todo santo dia eu tenho que oferecer para Jesus um sacrifício junto com ele, porque na Santa Missa eu não estava participando do sacrifício perfeito dele, em casa eu vou participar do sacrifício perfeito dele, né? Por quê? Porque eu vou rezar, porque eu vou rezar o terço, porque eu vou, no momento que as coisas estão acontecendo, eu estou oferecendo para ele. Por exemplo, estava conversando com a Jaque, a irmã dela estava internada com meningite. Ela estava falando, pede para sua irmã oferecer, né, o estado que ela está de doença. Por quê? Sim, porque a pessoa oferece tudo. Estou doente, ofereço para Jesus a minha doença. Estou bem, ofereço para Jesus que eu estou bem, porque Ele que me dá tudo. Ele me dá a alegria, a doença, a comida, a espera por alguma coisa, né, a chatice de não sei quem. Tudo, Ele me dá tudo, porque a providência divina, ela age na nossa vida para isso. Ele me dá a dose certa diária que eu tenho que ter, né, para eu me santificar e me salvar. Né? E é legal que depois vocês ensinem para as pessoas, ensinem para o seu filho, ensinem para o seu marido, para o seu namorado, né? Tipo assim, ó, agora o ofertório é isso, que isso se torne assim um uso comum da sua família também, sabe? Assim, você vê que né, o seu marido não faz muito tempo que ele não confessa, aí fala, fulano, acho que você tinha que, né? Porque assim, todo mundo a salvação é minha, eu que vou prestar contas, né, diante de Deus. Mas eu tenho que ter caridade pelo meu próximo. Esse meu próximo, ele não é à toa. Próximo é próximo mesmo. É o que está aqui à mão, né? Tá, a Vanessa vai sair um segundo. A gente vai, né? Então, se é o meu marido, se é o meu amigo, se é, seja quem for, né? Então, assim, ajudar as pessoas nesse caminho, né? Porque, olha, deixa eu falar, assim, não, a nossa fé, ela não pode ser impossível para gente e ela não pode ser um horror para gente, né? E o que vai fazer com que não seja um horror, que a gente saia correndo, como muita gente sai correndo por causa da cruz, é o amor, né? Então, se eu medito no amor e se eu sei o que é o amor de Jesus por mim, que morreu na cruz por mim, então, eu sei que é assim, então é assim que eu vou fazer. Por quê? Porque eu sou uma criatura, um verme, um nada. E aí eu não vou chegar com o Criador e falar, olha, eu acho que não foi muito bem bolada essa situação, tinha que ser, dar uma melhoradinha assim, porque eu não quero sofrer tanto. Não, tem que ser, né? Então, eu queria só falar isso assim, nesse final e queria que vocês perguntassem, porque eu queria saber também se vocês perceberam que naquele gráfico eu estava trazendo vocês para essa situação de cruz, tipo assim, ó, né, o pecado entrou no mundo, a gente tem a natureza corrompida, mas, né, a solução de Deus é perfeita, né? E a solução dele é a cruz para todos nós. Por isso que a gente recebe o sacerdócio comum, né, no batismo. Por isso que o homem velho morre no batismo junto com Cristo. Então, eu queria saber se vocês estão percebendo esse caminho, né, que é para mostrar isso. E eu queria que vocês perguntassem coisas, porque, né, a gente falou coisas assim bem sérias, assim, bem importantes, sobre dois momentos assim muito sérios dentro da Santa Missa, sobre um momento
anterior, que é a preparação, e sobre o momento posterior, que é a ação de graças. Isso define muito a vida da gente, né? Isso é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa rotina, não de uma forma automática, mas a gente tem que fazer isso. Aí eu queria que vocês falassem um pouco. Fala, Tasha, você que está aí no telão, grandona. Você já é grandona. Então, é, eu não tinha noção da missa. Acho que muitas pessoas não têm noção por ignorância mesmo, por não conhecer, né? E aí, quando nós nos convertemos, né? Eu fiz o casamento comunitário lá da La Salle. E aí lá você faz 8 ou 10 encontros, agora eu não me lembro. E num deles você aprende o passo a passo da missa, o que significa a missa. E a partir dessa palestra, que quem deu foi o diácono Marcos, eu fiquei encantada pela missa, porque eu também não tinha esse olhar, né? E o meu marido mesmo falava assim, na missa é um senta-levanta, é uma ginástica dessa. Então ele também não tinha noção, né? Ele pecava pela ignorância. E aí hoje eu tento, assim, óbvio, é aquilo que você falou, eu não faço uma boa preparação todas as vezes, não. Eu vou estar mentindo e vou estar tendo soberba se eu falar que eu faço. Mas, assim, é engraçado que como eu preciso muito, eu me preparo melhor. Então, quando eu estou com alguma dor ou com algum problema mais sério, eu faço uma preparação melhor para mim. Isso aí eu fico até me perguntando, caramba, mas por que que é só nos momentos ruins, né? E aí depois pega essa consciência, sabe? Mas geralmente quando eu estou muito cansada, então, aí para exemplificar isso, eu estava com uma dor de cabeça constante, acho que de uns 5 dias. E aí eu liguei para o meu médico e, né, pensei que fosse alguma coisa da cirurgia e tal. Aí a nutricionista até falou que poderia ser que eu estava desidratada, que era para me tomar água, tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu ficar procurando eu vou lá na missa. Aí, no momento do ofertório, eu fui e ofereci a minha dor de cabeça para Jesus. Eu falei, deixa aí no altar, minha dor de cabeça, sei que não sou digna, sei que só peço quando estou no perreio, me desculpa por não te glorificar o quanto deveria, mas eu sou isso aqui. Eu falo assim mesmo com ele, nesse linguajar, sabe? Eu sou isso aqui, ó, essa porcaria que tu tá vendo. Mas eu entrego aí para tu a minha dor de cabeça. E assim fez, né? Assim eu fiz. E antes de acabar a missa, eu já não estava mais sentindo a dor de cabeça. Eu estava com um peso no ombro que eu já não tinha mais. Aí eu virei para ele assim, caramba. Aí ele, nossa, moça, seu semblante mudou. Eu falei assim, eu ofereci minha dor de cabeça, eu deixei no altar. E então, assim, foi mais uma prova que eu tive que eu realmente preciso estar mais aberta, é o que você falou. Então, quando você começou a falar hoje, eu falei, caramba, a carapuça servindo, sabe? E aí a gente vai tentando se moldar e falar, ó, vou parar de ser sem vergonha e vou me preparar todas as vezes para não ter que ficar sofrendo, porque a gente sofre mesmo por burrice, né? A gente pode ter uma consciência e ir se moldando. A gente não vai deixar de sofrer, mas o sofrimento muda de sentido e muda a forma como Sim, você lida com ele, né? é, Aí você, realmente, os santos, por exemplo, eles não lidam com o sofrimento como a gente lida, né? Para eles é sim, maior alegria e eu tenho certeza que o sofrimento deles é diferente do nosso, porque eles estão ali com alegria, sabendo que eles estão oferecendo pela salvação das almas, né? É só você ver os santos assim, Carlo Acutis morrendo na cama, assim, super feliz, porque eu é, estou aqui oferecendo a minha vida pelo Papa Bento XVI, né? E é verdade, porque na verdade Jesus estava assim na cruz. Ele tinha uma suma tristeza e uma suma alegria. Os teólogos falam isso. A suma alegria porque ele sabia que ele estava redimindo, né, as almas. A suma tristeza, sim, porque ele estava sofrendo muito, né? E aí, enfim, mas tem que ter isso, né? Essa forma de lidar com a dor, né? E com a cruz, né? Que é o que nos redime, né? Que é muito. Oi, Miguel! Oi. Tudo bem, meu bem? Que lindo você! Um beijinho. dá que beijo. Fala boa noite. Oh, e você é padre, gente. Vai ser padre quando crescer. Diz que Assim, vai. ele é lindo, ele é muito lindo. Todo dia de Então, manhã ele acorda, hoje é dia de missa? Hoje é dia de missa? Eu, não, é escola, daqui a pouco eu te chamo. daqui a pouco vai ser seminário, né, Miguel? É, Aí você vai estar feliz.
E aí é incrível, né? Então, assim, é muito bom a forma como Deus nos deu todas essas coisas, né? Como Ele se dá para a gente o tempo inteiro, né? E como a gente tem essa possibilidade mesmo de ser aquilo que Ele quer que a gente seja, né? Porque acho que a maior tristeza vai ser a gente morrer, ou seja, melhor falar como Terezinha, né? Não morro, entro na vida. Quando chegar lá e falar assim, ah, queria que você fosse assim, ó. Aí você vai ver aquela super santa, mas olha só como é que você vê isso, é só o seu pé que está santificado, o resto todo não está. Assim, é porque a gente tem que querer isso, né? Eu demorei muito para entender isso. Eu ficava assim, nossa, ser salva já é para mim. Mas aí você vai lendo, vai se instruindo, né? E vai entendendo que não, é para honra e glória de Deus que a gente vai ser santo. E porque, assim, eu hoje em dia falo assim, cara, para quem ficou mais de 30 anos longe da igreja, cometendo os piores pecados, a única coisa que eu posso fazer é me santificar, porque é assim que eu vou dar honra e glória para Deus, né? Então é isso, eu queria que a Jaque, a Vanessa e o Carlos falassem também alguma coisa. O Carlos está Eu com. queria falar, não sei se você ouviu, né? Eba, fala, agora a gente está te ouvindo. Ah, que Beleza. bom! Depois É... de 3 lives eu consegui falar. Bom, eu tenho a falar, eu acho muito. Ai, não estou ouvindo de novo. Acho que é você que está longe Ai, do não estou ouvindo de novo. Acho que é você que. Isso me encanta, só isso que eu tenho a falar. Esse sacrifício, né? Essa oferta de sacrifício junto a Jesus é coerente porque quando você está em estado de graça, aí sim você pode estar junto dele para. Eu vejo assim muita coerência, isso tudo me encanta. Quando você está em estado de graça, o quê? Uma coisa é relacionada à outra. É, você se oferece em sacrifício junto com Jesus, não é? Você disse isso. A água somos nós. Sim. Mas para você estar junto de Jesus, você tem que ter se confessado, você tem que estar em estado de graça, não é? Se você estiver só com pecado venial, ele não, você não está longe dele, ele ainda está com a alma. Só não é bom ficar muito tempo com pecado venial, porque os padres da igreja ensinam que o pecado venial ele vai acumulando na alma e aí ele propicia o pecado mortal. E também porque um pecado é sempre um pecado, né? Assim, é sempre alguma coisa que você fez contra Deus. Mas não é. Acho que a gente não tem como saber exatamente quando a gente está em estado de graça ou não. A gente tem como saber pelo nosso exame de consciência, mais ou menos, porque por causa disso, porque o pecado venial, ele não, Deus não se aparta da alma quando ela está só com o pecado venial. A gente não sabe o quanto, né? Por isso que é sempre bom manter em dia a questão da confissão. Mas a missa também predispõe esse desejo da confissão, né? E esse desejo de estar sempre em dia com isso, porque do pecado mortal é um pouco fácil se livrar, né? O pecado venial começa a ser uma luta, né? Porque são aqueles pecadinhos chatos que você é quase um vício, assim, a gente vai estudar isso, né? Eles são chatinhos à beça para você eliminar. E aí você vai lá, confessa de novo, vai lá, confessa de novo. E tem que ser um processo mais ou menos assim mesmo, de uma certa humilhação. E você fica um tempo com isso. Mas o Jesus não se aparta da alma quando ela está em pecado venial, só em pecado mortal. E ainda assim, ele vai fazer de um tudo, né, para a alma voltar para ele, né? Porque, por exemplo, na missa, se eu estou em pecado mortal, eu não vou comungar, mas eu recebo as graças atuais
né, as graças da Santa Missa para eu para eu poder é o que a gente chama de comunhão espiritual, né? Eu não posso ter a comunhão sacramental, mas eu tenho a comunhão espiritual, ou seja, a missa ela é tão infinita em graças que Deus vai mover aquela alma de alguma maneira para ela, né, se confessar ou superar determinada situação que ela está impossibilitando a confissão, enfim, uma série de coisas, né? Tem coisas que a gente não sabe muito. Tem uma hora que é muito misterioso, por exemplo. Eu estava conversando outro dia com um padre sobre isso. Eu falei, então, como que é isso? Aí ele falou, a gente não tem condições de saber. A missa e a Eucaristia são graças específicas que a pessoa recebe, segundo o desejo de Deus e a disposição da alma, entende? E aí a gente não sabe, tem coisas que ficam misteriosas para nós, né? A gente não tem acesso a tudo. Não estou te ouvindo de novo. Não estou ouvindo. Não. Eu acho que você tem que chegar perto do microfone, será? Fala. Não. Oi, Vanessa, você quer Alô? falar? Tá me ouvindo? Agora tô. Flávio? Tô. Fala. Oi. Caramba. Agora está sem o microfone, Hum. agora apareceu. Tá me ouvindo agora? Tô. Sim. Ah, tá. Tá. Assim, uma pergunta direta. Um participante da missa em pecado mortal, ele vai ao sacrifício com Jesus? É, caramba, Na eu não, coleta? eu não, na, Na co- oferta? sim, sim, eu acho que ele pode fazer tudo. Eu não saberia responder assim com tanta exatidão. Posso perguntar para o padre para responder. Mas pelo que ele me explicou, as pessoas que inclusive não podem comungar, elas precisam estar na missa justamente por isso, porque a missa ela é tão gigante, ou seja, ela sustenta o universo, né? Que Jesus de alguma maneira vai mover aquela alma, entende? Ele, ele, Uhum. ele quer que aquela alma seja dele, então ele vai mover aquela alma de alguma maneira para ser dele, Tá. né? Não, eu não tenho dúvida que ali é para estar em estado de graça. Isso daí não Sim, tem. Essa questão eu levantei porque você falou que simbolizados pela água e o sacerdote pelo sangue, pelo vinho. e que aí nós nos oferecemos em sacrifício. Eu achei isso, eu não sabia disso, isso é muito interessante. É muito E lindo, né? é lindo, lindíssimo. E acho que uma das coisas que me encanta na nossa fé é a coerência, né? Então, mais uma vez, eu gosto, eu fico encantado com a coerência. Eu acho que realmente é uma assinatura de Deus, tanta coerência. É, exatamente, é lindo. A missa é uma coisa linda. A oração coleta também eu acho lindo, porque o padre está de braços abertos. Na verdade, nenhum gesto é feito ali, nada é feito que não tenha um significado simbólico do que está acontecendo invisivelmente aos nossos olhos, sabe? Então, o fato do padre estar com os braços abertos na oração coleta, ele está recebendo todas as nossas orações para apresentar para Jesus e a igreja indica que a gente abra o nosso coração também, assim como o padre está com os braços abertos. É tudo muito lindo, é tudo muito perfeito, sabe? Todos os gestos, todas as coisas. Por isso que a liturgia, quanto mais ela né, sacra e sublime, mais ela representa o que está acontecendo invisivelmente, né, ali.
E é Hum. muito, muito incrível. Eu sou uma apaixonada pela liturgia. Eu posso te fazer mais uma pergunta? Claro! É uma coisa simples, mas que eu estou em dúvida. O que acontece? A informação que eu tinha era que na hora do Pai Nosso, ali o leigo, né, faz uma oração direta ao Pai, a Deus Pai. Então, você teria uma liberdade, né? Então, eu gostava de, é, meu gesto de gosto, eu gostava de mostrar por a palma. Mas aí eu vi num desses programas de YouTube alguém falando que não é assim, não. Aí eu já perdi a segurança nisso. Então, esses detalhes me interessam porque toda essa simbologia ela tem importância. É porque, na verdade, o padre ele celebrava a missa de frente para Deus, né, no tabernáculo. Sim, cheguei a ver Então, isso. os gestos do padre, eles ficavam ocultos para as pessoas. E agora o padre ele está virado para o povo. Então, os gestos dele ficam visíveis para o povo. Então, as pessoas elas acabam imitando o padre, mas realmente o gesto do padre nem, não é para ser imitado sempre, senão a gente Ah, vai tá. ficar fazendo um monte de coisa que não tem sentido para a gente. Mas Aham. levar as palmas das mãos é um gesto aceito pela igreja, também não precisa ser coisa milimétrica, mas não é o gesto do leigo. O leigo, ele, na verdade, ele coloca as mãos postas porque ele Sim. fica numa situação de servo, né? As mãos postas Uhum. significa o gesto do servo, né? Aquele que está aos pés do Senhor suplicando para Sim. ele, né? Sim. É isso. Tá ótimo, ótimo. Isso Faltam tirou cinco uma dúvida minutos, importante. gente. Não, é só para Obrigado. falar que quando terminar essa, a gente não vai abrir outra janela. Então, eu Tá. quero saber se Eu outra já pessoa. esgotei minhas perguntas. Tá Passa bom, se muito ela... rápido. passou muito rápido. Muito rápido, né? Também achei. Já que você tem alguma pergunta? Não. Tá bom. Bom, então é isso, porque com essa coisa do padre estar voltado para o povo, ele acaba, as pessoas acabam imitando o gesto dele, mas não tem sentido a gente imitar o gesto do sacerdote, porque ele eleva o cálice, a gente não eleva, às vezes sabe, a gente. Hum, É. eu não, eu só Agora, uma coisa que a fazia. gente tem liberdade, deixa eu só falar isso, é que a gente pode assistir a missa, por exemplo, eu posso fazer uma promessa que eu quero assistir a missa inteira de joelhos, eu posso fazer isso. Eu tenho uma certa liberdade como eu quero colocar o meu corpo, né? Por exemplo, eu gosto de fazer o ato penitencial de joelhos, porque eu quero pedir perdão a Deus para ele sabe, ali. Mas a igreja indica que seja em pé, mas tudo bem, entendeu? Não, não tem essa coisa assim, sabe? Na verdade, essa coisa milimétrica é mais do sacerdote das pessoas que estão servindo o altar, sabe? A gente tem mais Importa o liberdade coração, do né? que eles. Importa o Hã? coração, né? Importa o coração. Sim, sim. Para o padre, não. Ele tem que fazer exatamente o que está no missal. Que não tem nada de Mas, importa o coração dele. Para ele é o que está no missal, porque a missa né, não é dele. até onde eu tinha um autoconhecimento, eu não estava imitando o padre, não, sabe? Eu só estava fazendo algo que me Não, falaram, olha, essa inconscientemente você faz, você vê o padre fazendo, você faz junto, as isso é pessoas verdade, começam a fazer e você vai fica fazendo. espelhando, né? Mas tudo bem, entendeu? Mas não é uma É, coisa assim, ai, nossa, você fica pecado venial, porque você não é isso, né? Mas o não. padre não, o padre tem que seguir milimetricamente o missal, né? Porque é que nem você seguir milimetricamente a Sagrada Escritura, não pode sair mexendo nas coisas, mas nós, como leigos, não temos Então, essa... o início da confusão foi que você tem o teu momento e que você pode se dirigir diretamente, você dá um bypass no sacerdote na oração que se faz
que Jesus faz ao Pai. Então, essa foi a Não, a informação gente que me nunca levou a pode. ficar muito à vontade. Eu acho que Não, a gente não tem isso de dar bypass no sacerdote, a gente está sempre. naquela oração, foi o que me Não, não, falaram não, numa não, não, missa. não. É o sacerdote que Me oferece falaram. tudo a Jesus. Ele é o sacerdote, nós não somos como ele. Mas eu te digo que eu lembro claramente disso. E eu acreditei nisso. Entende? Não, Não, nesse é, momento aí, ó, você vai estar hum. direto e tal. Quer dizer, é o Não, único é momento da sempre direto. missa. A gente está ali. Isso é um papo meio protestante, né? Agora eu vou direto. Não, Ah, na não. Igreja Católica existe uma hierarquia, né? O sacerdote ele é pontífice. Ele faz a ponte entre a gente e Jesus, sempre, Sim, em sim. todas as situações, É bom né? saber. A gente está unido a ele. A gente não, ninguém ali tem uma hora que fala, ah, não, tô fora. Não, isso é muito protestante, né? É, Protestante que faz isso, ah, não nós quero, quero temos, fazer sozinho. nós temos dentro da igreja uma formação deficiente de quem até devia estar melhor formado, né? É. Devia, Não, eu sou entrou leigo. muito, né? O protestantismo entrou bastante, mas aí Jesus vai corrigindo, e também quem faz por ignorância, é por É, a ignorância. santa ignorância salva muita gente. É, Flávia, eu não falta sei um se você vai minutinho, saber. gente. Ah, é rápido. Não sei se você vai saber me responder, mas aí agora eu fiquei curiosa. No missal consta o Paz de Cristo? Tem a Paz de Cristo? De Tem, dar o cumprimento? Tem? tem. Ah, tá. Mas é que Porque tem a gente só um. deve fazer se o sacerdote falar, né? Caso ele não fale, a gente É, continue ali na. mas por quê? Porque começou a haver uma. Como a missa nova foi uma missa que foi. Ela não Enxuta. veio com o tempo, ela foi formada assim. Começou Ah, a haver uma discussão que a paz de Cristo estava colocada num lugar que não era muito bom, porque ela devia ser mais para o final da missa, porque as pessoas já estão se despedindo, já comungaram, já houve a consagração. E muitos teólogos levantaram essa questão. Bento XVI mesmo começou a falar muito contra, né, a paz de Cristo. E aí, alguns sacerdotes, porque também virou uma confusão, uma bagunça, todo mundo, um sai de um lugar, outro sai do outro. Não é assim, era para dar só para a pessoa do lado, né? Aí virou uma loucura. E aí, alguns sacerdotes começaram, alguns bispos também, o nosso